Professor, vamos lá. Vamos lá. Tem uma metodologia aqui que a gente classifica as questões como fácil, média, difícil, né? Certo, certo. Do especialista, né? Aham. E eu leio o comando e aí o professor ele resolve. Pode ser? Sim, pode ser. Questão 11. Fácil, médio ou difícil? Eu considero ela média. 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 Porque ela usa um pouquinho da tabela verdade, né? Uhum. E ela tem um momento ali que ela causa a famosa pegadinha, né? Se a pessoa não ficar esperta, ela vai acabar marcando errado. Porque, por exemplo, entre a D e a E, ela gera uma dúvida. E se a pessoa não estiver atento, né? É claro, tem gente que eu falo isso porque a gente como professor, né? Meus alunos às vezes, professor, eu fiz isso aqui e eu fiz por outro método. Como que você fez? Eu fui fazendo teste, né? Nesse caso aqui, dá para fazer isso? Dá. Só que acontece, daria muito trabalho, né? Então, muito tempo, né? Muito tempo. Então, você tem que observar a seguinte questão, né? Eu vou ler ela aqui, você resolve. Tá, beleza, pode ser. Considere as afirmativas. Então, a primeira afirmativa, né? Alguns homens gostam de ler. Outra afirmativa. Quem gosta de ler vai à livraria. A partir dessas afirmativas, é correto concluir que... Beleza. Aí nós temos lá, ó, nesse caso, todos os homens, só vou falar aqui um pouquinho, depois a gente faz as ponderações. Todos os homens vão à livraria. Bom, lembre que a afirmativa lá diz alguns. Não são todos. Então, todos os homens vão à livraria? Não. Isso não quer dizer nada. Então, essa questão aí, a gente pode trabalhar a ideia de que a palavra... Então, a letra A já rodou. Já. Aí, essa é uma questão que ela vai gerar a atenção do aluno só a partir da questão, a alternativa C. Então, assim, mulheres não gostam de ler. Isso não tem ali, né? Não tem essa... Mulheres não gostam de ler. Não tem isso aí dentro da afirmativa. Não está no texto. Não está no texto. Ele não aponta isso lá. E o comando diz, considere as afirmativas. Isso. Aí ele diz o seguinte, quem vai à livraria gosta de ler. Ou seja, essa parte ali, que ele fala que quem vai à livraria gosta de ler, né? Ele não dá certeza porque isso está relacionado aos homens. Então, eu posso ter mulheres que vão à livraria e não gostam de ler. Você entendeu? Alguns homens gostam de ler. Isso é em relação aos homens. E quem gosta de ler vai à livraria. Mas nem todo mundo que vai na livraria gosta de ler. Gosta de ler. Ou seja, nesse caso, agora, quando ele faz a referência, e aí que eu quero considerar a tabela verdade, na D, né? Uhum. Se colocar aqui para ficar melhor, colocar D aqui, né? Dá para aparecer aqui? Perfeito. Perfeito? Perfeito. Beleza. Então ele vai fazer o seguinte, você observar que na D ele fala se um homem, né? Não, essa palavra não é negação. E ela consiste na negação. Então, quando você tem duas negações seguidas, ela se torna verdade. Sim. Então, a única afirmativa... Tem um nome disso aí, não tem? Quando duas negações... Sim, a gente diz que tautologia não é... Preposição agora deu um branco. Mas, assim, quando você tem uma negação... quando você tem uma negação e em seguida a negação da negação, é como se fosse uma operação inversa, né? Eu até assisti, vi uma vez uma explicação e aí eu entendi, né, algumas coisas, porque há muitos anos atrás eu assisti uma conversa de você com o Anderson, e aí eu falei, tá, justamente porque eu estava estudando para um outro concurso, e aí eu vi uma dica, eu entendi as cantoneiras, que ele fez uma observação, e aí eu falei assim, então... Aí faz sentido bastante coisas que, às vezes, a gente não trabalhava. Porque, como a gente não trabalha muito isso em sala, a gente acaba deixando um pouco, ou seja, de treinar isso aí. Então, quando ele fala ali, não vai à livraria, então não gosta de ler. Então, se um homem não vai... Aqui, a palavra que eu estava querendo dizer aqui, né? Se um homem não vai, né? Não vai. Então, vamos trabalhar nessa palavra não. Ele fala não vai à livraria... Então, nesse caso, não. Olha o não de novo aqui. Então, esse não é como se eu falasse assim, é falsa?
Mas esse falso transforma isso aqui em verdadeira. Fica as duas verdadeiras. Sim, exatamente. É como não se existisse. É como se fosse uma cantoneira da falsa. Aí ela transforma o que é falso em verdadeiro. Certo? Dessa negação. Então, agora, por que eu disse daí? Eu falei daí. Aí ele faz uma referência assim, ó. Quem não gosta de ler não vai à livraria. Por que não ela é? Porque eu poderia ter uma mulher que não gosta de ler e ir à livraria. E isso ele não faz referência no texto. Então, nesse caso, a E é descartada pelo motivo de ele usar o quem. Esse quem aqui inclui homem e inclui mulher. Então, nesse caso, como aqui o texto nosso é só sobre homem, então, nesse caso, está descartado. Tá certo? Então, certo. Essa questão que eu considero ela média pelo motivo, se o aluno, se o candidato não estudar, não tem conhecimento de tabela verdade, se ele não consegue interpretar, e aqui você percebe que a gente não tem tanta conta. Né? Dá para fazer ela para tabela? Não, né? Eu acho que dá, só que ela ficaria mais, mais trabalhosa para ele. Então, né? O gabarito, letra D. Letra D. Letra D. D de Deus, né? D de Deus, Ou né? Ou para quem está assistindo, a gente deixa seu like. Deixa seu like aí. Então, se um homem não vai à livraria, então não gosta de ler. Então, se eu tirar os dois, não, fica se um homem vai à livraria, olha, ó, então gosta de ler. Isso aí. Aí, ó, então uma anula a outra. Alguns homens gostam de ler, beleza. Quem gosta de ler vai à livraria. Então, exato. Letra D. Letra D. Essa é uma questão média. Que eu achei. Média. Eu considero média. Não é fácil, não, porque, igual eu falei, tem que saber interpretar. Essas questões assim, tem que saber trabalhar bem a interpretação, né? Porque senão o candidato acaba ficando confusa, e aí eu fico confuso, e aí acaba entre duas questões, marca errada, e aí acaba, por causa de uma questão, acaba desistindo aí do seu futuro, né? Mas uma questão dessa aqui, professor, 15% que eu enxergo aqui. Que ela consegue, né? Que consegue. Eu classifico ela como difícil. Você consegue. Assim, na minha certo, opinião, entendi. né?